Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos, bom dia, famílias, bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com a nossa aula de língua portuguesa, onde estamos brincando, recitando com as parlendas, unidade 5, brincadeiras recitadas, parlendas. Pode pegar o nosso livro do Sistema SESI de Ensino e abrir na página 84. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Número 8. Agora, numere os versos da parlenda a seguir, na ordem lida pelo professor. Bom, antes de iniciarmos a atividade, eu quero que vocês prestem atenção que eu vou ler os versinhos e eles estão fora de ordem, certo? Nós teremos que numerar, mas eu vou ler para saber se vocês conseguem descobrir qual é a parlenda. Do meu coração, rei capitão, moça bonita, soldado ladrão. E aí, vocês descobriram? Muito bem, é a parlenda Rei Capitão. Estão preparados para iniciar a atividade? Sim? Então vamos recitar primeiro a parlenda. Vamos lá? Rei capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Muito bem. Vamos mais uma vez? Vamos lá então, bem bonito. Rei capitão, soldado ladrão, moça bonita do meu coração. Ótimo! Muito bem. Bom, vamos começar. Bom, vocês terão que colocar o número. E qual será o versinho que vocês colocarão o número 1? Como que eu começo essa parlenda? Vamos recitar o primeiro versinho? Rei capitão. Pode colocar o número 1. Já acharam? Prestem atenção. Rei capitão. Começa com Rê de Reinaldo. Muito bem. E como que é o Rê? Isso, o R e o E. Vamos ver? Aqui não é. E aqui? Vamos ler? Rei, capitão. Muito bem. Vamos colocar o número 1. Pronto, podemos continuar? E agora, qual será o versinho número 2? O segundo versinho. Vamos recitar novamente? Rei capitão, soldado ladrão. Já acharam? Como que inicia soldado? Isso, começa com a letrinha S. Soldado. Já acharam? E termina, vamos ver? Soldado ladrão. Com a letrinha O. Muito bem. Vamos procurar? Aqui não é a letrinha S. Aqui nós já colocamos o número 1. E aqui? Não é. Começa com a letrinha M. E este? Será que é? Começa com S. Mas vamos ler. Soldado, ladrão. Muito bem, já encontramos. Esse é o versinho número 2. Pode
pode copiar. E agora, qual será o versinho número 3? Vamos recitar? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita. Já acharam? Moça bonita começa com mo. E como será que eu escrevo a palavrinha moça? Como que é o mo? Muito bem, o M e o O. Vamos ver? Aqui, D e o O fica do, não é? Aqui nós já colocamos. E aqui? Olha lá, começa com a letrinha M. Vamos ler? Moça, bonita. Muito bem, então esse é o versinho número 3. Pode escrever. Prontinho? Agora está fácil, mas vamos recitar novamente, que temos que ter certeza. Vamos lá. Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Começa com do. E do inicia com a letrinha D. Muito bem. Será que é? Vamos ler. Do meu coração. Muito bem. Então esse é o número 4. Pode escrever. Prontinho? Vamos verificar como ficou os números. Vamos lá? 4, 1, 3, 2. Prontinho? Já verificaram? Sim? Muito bem. E vocês perceberam que nós temos nessa parlenda algumas palavrinhas que rimam? Sim? E quais são? Isso! Capitão com ladrão e coração. Ótimo! E nós finalizamos essa atividade. E hoje vou deixar uma outra tarefinha. Tarefa! No encarte 3, você encontra a parlenda Rei Capitão em palavras separadas. Recorte as palavras e guarde-as para a nossa próxima aula. É uma tarefa bem fácil, não é mesmo? É só vocês pegarem o livro Revistinha e recortar as palavrinhas que estão no encarte 3, que faz parte da nossa parlenda Rei Capitão. E a nossa aula chegou ao fim. Desejo a todos uma ótima tarde, um abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério e nesta semana estamos estudando sobre as notícias do jornal. Realizamos algumas atividades e hoje vamos dar continuidade. Então, abram o livro SESI de Língua Portuguesa lá na página 126. E olha só, já damos início aí à letra C da atividade que estávamos fazendo. Quase sempre as notícias vêm acompanhadas de fotografias. Como se chama o texto que acompanha uma imagem? Volta lá na página 124, dá uma olhadinha na foto que tem lá. Então, nós já vimos muito, estudamos bastante sobre isso. Qual é o nome do texto que acompanha a foto, que acompanha a imagem? Alguém respondeu rapidinho aí. Parabéns! É a legenda. Olha só, Fusca comprado pelo garoto aos 10 anos de idade. Então esse texto ele explica um pouquinho o que é a foto. Então esse texto é a legenda. E daí, depois de ver essa imagem, tem uma outra imagem na notícia aí. Só que ela não é uma foto. Olha só, lá na página 125 tem essa imagem acompanhando a notícia.
Não é uma foto, porém é um desenho com algumas explicações. Então, olha só, eram as 5 dicas do Tiago para a gente aprender a economizar também, né? Olha só, sonhe com alguma coisa que você quer ter, comece a economizar, não importa o valor, só gaste o valor poupado antes de realizar o sonho se for muito necessário, não empreste o dinheiro a não ser que seja para alguém de confiança, continue poupando sempre. Então, a gente tem essa imagem aí. Então, para explicar um pouquinho sobre essa imagem, vão lá para a página 127, tem um Você Sabia Que lá no início da página. E diz assim: informações, textos, desenhos, gráficos, postas de forma esquemática para situar rapidamente o leitor sobre determinado assunto, recebe o nome de infográfico. Então, olhem só, voltem de novo lá onde tem essa imagem, né, na página 125. E, então, esse desenho aqui, que não é uma foto, é um desenho com algumas explicações, né? Quando também é gráfico, que está marcando alguma coisa que faz parte ali da notícia. Então, isso daqui se chama infográfico. Palavra nova, guardem aí, hein? Então, agora vamos responder a letra D. Essa notícia traz também um quadro infográfico, ó, tá dizendo aqui para vocês que é um infográfico, com 5 dicas do garoto. Que informações o leitor pode obter lendo somente essas dicas? E aí, depois que vocês leram esse daqui, que eu li com vocês algumas vezes, qual informação a gente tem só com isso daqui? Muito bem, olha só a minha resposta. Informações de como economizar dinheiro. Eu já até tinha falado, né, rapidinho, mas nem todo mundo aí prestou atenção. Então, marquem aí, escrevam direitinho que essas informações servem para a gente aprender, né, informações de como economizar dinheiro. Muito bem, então agora que vocês escreveram, lá na página 127 tem o exercício 5. Diz assim: vamos retomar o segundo parágrafo da notícia. O menino compra um Fusca com dinheiro que guardou. E vamos aqui responder a letra A. Qual foi a façanha do menino? Então, voltem lá na página 124 e vamos ler lá o segundo parágrafo, como pediu lá. Olha só. Para realizar essa façanha, o garoto que mora na cidade de Assis Chateaubriand guardou cada moedinha que ganhou de seus pais e parentes por 3 anos, até juntar os R$ 2.500 para comprar o carro. E a resposta está bem aqui, ó. Qual foi essa façanha? Com apenas 10 anos de idade, comprou um Fusca fabricado em 1976. Então, vamos escrever lá na letra A. Olha só, qual foi a façanha do menino? Comprar um Fusca com apenas 10 anos de idade. Dá um pause na aula aí, copia certinho, direitinho e olha só, letra B. Para você, o que significa a palavra façanha? Agora, consulte o dicionário e confirme se sua hipótese sobre o significado da palavra façanha está correta e escreva abaixo. Mas letra B e letra C é a tarefa de vocês. Pesquisem aí, procurem no dicionário se vocês tiverem, ou pela internet aí. Escrevam aqui e depois aqui. Legal na letra B você escrever aí o que tem na sua cabeça. O que você acha que é? E depois na letra C você pesquisa para ver se está certinho a sua ideia. Combinado? Então, até a próxima aula. Um super beijo para vocês.
Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula. Eu sou a professora Adriana do 3º ano. Lembrando que estamos na nossa unidade 5 do livro de língua portuguesa para se divertir e aprender histórias em quadrinhos e tirinhas. Crianças, vocês já puderam perceber que as histórias em quadrinhos e tirinhas são narradas por meio de desenhos dispostos lado a lado e que interagem dois tipos de linguagem, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. É o que nós iremos hoje observar nessas duas tirinhas. Olhem lá, observem junto comigo. Eu convido vocês a abrirem o livro de vocês aí na página 109. Olha lá, página 109. Diz assim: leia as tirinhas abaixo e converse com os colegas sobre o que compreendeu. Crianças, antes de nós lermos, vamos analisar aqui o que nós temos na tirinha 1. E aqui, o que vocês observam aí na tirinha 1? O que nós temos aí? Nós temos uma garotinha aqui, uma personagem. Ela sai toda feliz, né? É um presente. E para quem ela vai dar esse presente? É isso, estão observando? Isso, para um cacto. E como que é o cacto, crianças? O cacto nós sabemos que é uma planta. E o que o cacto possui? Ele possui muitos espinhos, não é verdade? E olha o que aconteceu. Vamos ler a tirinha então? Diz assim, a menininha: feliz aniversário! Aí ela olha para o cacto e diz: o abraço eu vou ficar devendo. E aí, por que ela falou isso? Isso mesmo, exatamente por ele ter um monte de espinhos, não é verdade? E que se ela fosse abraçar o cacto, o que ia acontecer? Ela poderia sair machucada, não é verdade? E se fosse vocês, crianças, vocês fariam como ela também? Tenho certeza que sim, não é verdade? Vamos então para a nossa segunda tirinha. Olhem lá. Observem, crianças, os balões, as expressões aqui dos personagens. O que nós temos aqui? Duas mulheres conversando. Provavelmente uma aqui é a mãe do personagem, olha. No final aqui, o que nós temos? Observe atentamente aí essa imagem, crianças. Vamos ler? Vamos ler primeiro aqui. Ela diz assim, a tirinha 2. O Júnior arrumou um porquinho de estimação. Mesmo? Ele até dorme com ele. Mas o porco não suja a sua cama? Não. Crianças, olhem lá aonde o Júnior foi dormir. Por que o porco não suja a cama dele? Porque onde que o Júnior vai dormir, crianças? O Júnior que foi para a cama com os porcos. Então, crianças, observem que aqui nós temos a linguagem, né, a verbal e a não verbal, onde elas interagem, onde elas se completam aqui para nos ajudar a entender aí essas duas tirinhas. Elas que deixam todos esses recursos aqui, que deixam aí o humor, que deixam elas engraçadas, certo? Agora, peguem um lápis e a borracha de vocês e vamos responder aí as questões. A letrinha A e a letrinha B. A letrinha A diz assim: o humor da tirinha 1 é percebido quando descobrimos, ou seja, quando que ela fica engraçada, a tirinha 1? O que tem dentro da caixa de presente? O lugar da festa organizada pelo aniversariante? Ou o porquê de a menina não abraçar o aniversariante? E aí? Nós já vimos, não é mesmo? Olha, a resposta é o terceiro quadradinho aqui. O porquê da menina não abraçar o aniversariante. Que nós já vimos lá que o cacto ele é cheio de espinhos. E se ela abraçasse, ela sairia aí machucada, certo? Então vamos para a letrinha B. Na tirinha 2, o humor é percebido quando descobrimos que os porcos são animais sujos, o lugar onde o menino dorme com o porquinho, ou a alegria da mãe por seu filho ter um animal de estimação. E aí, criança, em que momento essa tirinha ela se torna engraçada? Olha, quando nós descobrimos o lugar onde o menino dorme com o porquinho. Então, crianças, olha, vamos retomar? Eu vou pedir para que vocês voltem novamente aí o olhar de vocês para essas duas tirinhas que nós acabamos de ler. Crianças, observem as imagens, observem os balões, as expressões dos personagens. Nós já vimos que as histórias em quadrinhos, elas são compostas de todos esses elementos. As imagens, as expressões, a linguagem verbal e a linguagem não verbal, crianças. Isso aí que nos ajuda a entender melhor as histórias em quadrinhos.
Eu também gostaria de fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês têm gibis em casa? Olha, se tiverem, aproveitem para ler. Pergunte para algum adulto, para algum tio, para alguém aí na casa, se tem. E vou dar uma dica para vocês. Sabe lá no final do gibi? Sempre tem uma tirinha também, lá na última página. Procurem lá e lá tem uma tirinha. Então aproveitem esse momento aí para ler e se divertir e descobrir aí humor nesse tipo de leitura, certo? Agora, criança, eu encerro aqui a minha aula e vou pedir mais uma coisa para vocês aí. Vocês estão realizando a higienização das mãos, lavando bem as mãos, quando saem de casa usando máscara. Olha, isso é muito importante, porque nós ainda estamos em pandemia, certo? Então, um abraço para vocês, eu espero vocês para a nossa próxima aula. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com o material SESI. Na aula passada, deixei para vocês um convite para que vocês ficassem comigo para essas próximas aulas para aprendermos mais sobre as lendas. Então, vocês aí estão preparados? Vamos continuar a ver sobre as lendas? A lenda que nós realizamos a leitura na aula anterior foi... Qual é? Isso mesmo, lá da unidade 5, a sabedoria dos povos indígenas, as lendas, mas o nome da lenda era? Muito bem, homem, planta, bicho, mandioca, é tudo a mesma coisa. Quando eu iniciei a leitura com vocês, eu perguntei se vocês imaginavam sobre que trataria o assunto, qual assunto seria tratado nessa lenda. E o que vocês imaginaram foi realmente de acordo com o que aconteceu nessa lenda? Sim? Mais ou menos. Que bom, hein? Mas é muito interessante essa coisa da lenda, não é mesmo? Então hoje vocês vão fazer comigo, acompanhar comigo um reconto desta lenda. Homem, planta, bicho, mandioca, é tudo a mesma coisa. Vamos lá? Uma índia deu à luz a uma menina branca feito leite. A indiazinha era tão branca que fazia doer os olhos de sua gente. Mani cresceu e todos se admiravam de sua brancura e muitos invejavam a sua beleza. Um dia, sem explicações, a menina morreu e, como de costume de sua tribo, seu corpo foi enterrado dentro da maloca e sua mãe regava a cova todos os dias. Na cova nasceu uma planta e quando foram desenterrar os ossos da menina para pôr numa sepultura, a planta foi retirada e com o caule saíram as raízes grossas e compridas. As raízes eram um alimento muito bom que alimentaria os indígenas e os demais brasileiros. A planta foi chamada de maniva e as raízes comestíveis chamaram de mandioca. Foi sobre isso que nós lemos, não foi? Isso, então agora vamos fazer as questões referentes a esta lenda. Vamos responder? Vamos lá juntinhos? Então acompanhem comigo lá no livro do SESI. Abram lá na página 124 e vamos começar. Anotem a data de hoje. A letra A diz: no início do texto, o autor revela uma crença indígena. Qual é essa crença? Crença vem de acreditar. No que eles acreditavam? Vou dar um tempinho aí para vocês responderem. Encontraram? Já responderam? Então vamos acompanhar comigo se a sua resposta foi parecida ou igual a que eu trouxe aqui para vocês? Então vamos lá. No início do texto, o autor revela uma crença indígena. Qual é essa crença? Isso, olha lá. A crença é de que o ser humano já foi o quê? Bicho, planta ou um pedaço deles. E que bichos e plantas
já foram seres humanos. Não é nisso que eles acreditam? Que nós já fomos bichos ou plantas ou um pedaço deles? Ou o contrário? Você colocou assim? Parecido? Ficou diferente? Então agora é o momento da correção. Apaga, escreve tudo certinho. Prontos? Então vamos para a próxima. A letra B diz: qual é o tema dessa lenda? Qual é o tema? A parte principal, sobre o que é essa lenda? Tempinho aí para vocês fazerem. Já pensaram, analisaram e encontraram? E a resposta, será que foi parecida ou igual? Vamos lá! O tema se refere às transformações que acontecem em toda parte, como a Índia, que se transforma em mandioca. O tema principal são transformações. Nós vimos lá que ou se transforma em bicho, em plantas ou partes deles. Aqui deu um exemplo de uma transformação que foi a da Índia, que se transformou na mandioca. Então, quando nós falamos em tema, são as transformações ocorridas que os povos indígenas acreditam, eles creem nisso, certo? Prontos? Já responderam? Já corrigiram? Então, vamos para a próxima, a letra C. Como a lenda explica o surgimento da mandioca? E ali no texto, como é que acontece, como é que ele explica o surgimento da mandioca, que é muito conhecido por todos nós? Você sabe? Está procurando aí? Então eu vou dar um tempinho para vocês procurarem e anotarem. Já encontraram? Escreveram? Então vamos lá para a correção. Você diz que tudo isso, o surgimento da mandioca, vem através do quê? De uma indiazinha que morreu e foi enterrada dentro da maloca. E após sua mãe regar a cova todos os dias, surgiu a raiz da mandioca. Você escreveu assim? Parecido. Ah, você colocou, foi quando a indiazinha morreu e daí surgiu a mandioca. Mas é legal escrever explicando cada detalhe, porque aí fica mais fácil o entendimento. Escreveram tudo certinho? Pois bem, porque vou deixar para vocês como desafio as próximas questões, as questões D, E e F como tarefa, para na próxima aula nós conversarmos e respondermos, certo? Não vai esquecer desse nosso compromisso, hein, gente? Porque assim, quando vocês leem, vocês vão refletir, vão pensar no que estão fazendo, responder com atenção, para na próxima aula nós fazermos a correção. Combinado? Então tá bom, hein? Porque a aula de hoje está acabando, mas eu espero você para a próxima aula. Por isso, até a próxima e fiquem com Deus. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Prontos para a nossa aula de hoje? Gostaram do texto que leram? Artigo de divulgação científica? Aprenderam bastante coisas? Acredito que sim, não é? Então pegue o material de vocês, já o lápis, o caderno, a borracha e o livro SESI de Língua Portuguesa lá na página 148. Nós vamos usar ele hoje, ok? Tranquilo? Separaram o material de vocês? Antes da gente começar a nossa atividade de hoje, vamos retomar o que é um artigo de divulgação científica? Vamos ver lá? O que são textos científicos? São textos expositivos e argumentativos, que trazem informações verdadeiras, são fatos, ok, crianças? Sobre resultados de pesquisa científica e aprofundam o conhecimento sobre determinado tema. Por que eles são escritos? São escritos para difundir, lembra o que é difundir? Propagar, passar o conhecimento científico, ou seja, para popularizar a ciência. Onde são publicados?
em websites, blogs especializados e jornais. Já vimos isso, tranquilo, não é? Artigos de divulgação científica. Vamos ver algumas características do artigo de divulgação científica? Número 1. Texto que expõe fatos. Os fatos eles precisam ser sempre verdadeiros, ou seja, eles precisam ter uma fonte de pesquisas verdadeiras. Não é baseado em opinião, mas sim em pesquisas, ok? 2. Utiliza um padrão de linguagem formal, ou seja, é a norma da língua portuguesa. Não é como a gente conversa no dia a dia, mas sim registrado com a norma da língua portuguesa, ok? 3. Transmite conhecimento de natureza científica, seja ele no caso do mosquito da dengue, da doença que o mosquito da dengue transmite, ou seja, qualquer outra situação, ok? 4. Divulga informações relacionadas a descobertas científicas de maneira acessível ao público em geral, ou seja, todas as pessoas podem acessar esse artigo. E 5. Apresenta uma estrutura específica: introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, sobre o que vai falar? O desenvolvimento, quais são as causas, as circunstâncias, os dados, e a conclusão, a finalização do texto. Tranquilo, crianças? Então nós vamos continuar a aula de hoje. Vocês leram o texto, o artigo de divulgação científica, na aula passada. Hoje a gente vai fazer a leitura juntos e a gente vai trabalhar a estratégia de grifo, de sublinhar palavras e expressões para conhecer melhor essas palavras e expressões e entender melhor o artigo de divulgação científica. Tranquilo? Observe que essa é uma estratégia muito importante para a gente conseguir entender melhor o tema, o assunto ao qual a gente está estudando. Vamos lá? Eu vou ler o texto parágrafo a parágrafo e vou grifar. E vocês vão grifar aí junto comigo, ok? Por que alguns mosquitos são transmissores de doenças? Entenda como acontece a relação entre insetos e os vírus Zika, chikungunya e dengue. 3 doenças, um mosquito transmissor, o Aedes aegypti. Trata-se de um inseto superpoderoso? Nada disso. Ele apenas tem as características necessárias para conservar no seu organismo os vírus que causam essas doenças e acaba por transmiti-los quando pica as pessoas. Vamos entender a razão pela qual alguns mosquitos transmitem certas doenças? Vamos lá ver o que eu grifei? Grifem junto com a Pro. Zika, chikungunya e dengue. Grifaram, hein? Muito bem. Aedes aegypti. Bem conhecido da gente, mas a gente ainda vai pesquisar ele, ok? Mais uma palavrinha, vírus. Olha, essa palavra hoje está bem na mídia, né? A gente já está conhecendo bastante ela, mas ainda a gente precisa pesquisar para saber realmente qual é o seu significado. Vamos continuar? Para começar, precisamos ter em mente que a vida do vírus que causam essas doenças não é fácil. Quando o mosquito transmissor se alimenta do sangue de uma pessoa com dengue, por exemplo, ele adquire o vírus que chega ao seu estômago. Dentro do mosquito, o vírus precisa driblar as defesas do organismo do inseto para sobreviver e alcançar sua glândula salivar. Quando o vírus alcança essa glândula, o mosquito está pronto para transmiti-lo na próxima picada. Vamos ver as palavras grifadas? Grifem aí, não vão esquecer. As defesas do organismo. Grifem aí. Defesas do organismo. Próxima, glândula salivar. Tranquilo? Vamos para o próximo parágrafo? Os desafios de sobrevivência impostos ao vírus pelo vetor, isto é, pelo mosquito, resultam em uma relação única entre eles. É como se um se adaptasse ao outro. Isso explica por que alguns mosquitos transmitem certos tipos de doenças e outros não. Infelizmente, para nós, humanos, o mosquito Aedes aegypti tem as condições específicas para a conservação e transmissão do vírus da dengue, da chikungunya e da zika. Já o Anopheles darling, por exemplo, outra espécie de mosquito, é transmissor do protozoário causador da malária, uma doença que causa febre, dores de cabeça e muitos danos à saúde humana. Vamos grifar lá as palavrinhas que vocês vão pesquisar? Vetor. Pesquisem aí o que significa vetor. Próxima, Anopheles darling. E a próxima, protozoários. Pesquisem para entender melhor o texto, ok?
e mais uma malária. Tranquilo? Grifaram aí? Vamos continuar? Além disso, os 3 elementos envolvidos no ciclo da doença, patógenos, no caso vírus, vetor, no caso mosquito, e o hospedeiro, no caso os humanos, dependem de um cenário que facilite esse encontro, o ambiente. No caso do Aedes aegypti, o ambiente perfeito é o recipiente contendo água parada, onde o mosquito deposita seus ovos, de onde saem as larvas, que se transformam em pupas e formam mosquitos adultos, já com o organismo adaptado para se tornar um transmissor. Vamos grifar as palavrinhas? Palavrinhas e expressões, não esqueça. Patógenos. Grifaram aí? Vamos à próxima? Hospedeiro. Próxima. As larvas. E as pupas. Larvas, pupas, mosquito da dengue. Observe que vocês já viram muito isso na escola. E agora a gente vai entender um pouco melhor, ok? Continuando então, próximo parágrafo. Pouca gente sabe que a maioria dos mosquitos tem origem em áreas silvestres. Eles foram ganhando espaço nas cidades porque perderam as matas, seu ambiente original. Se conservássemos o verde, conservaríamos também o habitat dos mosquitos e, consequentemente, a nossa saúde. Como não fazemos isso, os mosquitos se adaptam e se multiplicam em novos espaços, cada vez mais perto de nós, que agora queremos saber como eliminá-los. Vamos ver a palavrinha nesse parágrafo? Habitat. O que será que é habitat? Grifaram aí? Tranquilo? Fizeram junto? Se perder alguma palavrinha, volte no vídeo, faça uns grifos, sublinhe as palavras para a gente aprender juntos, ok? Tranquilo? Acabamos de grifar as palavras e expressões. Agora vocês vão registrar essas palavras e expressões no caderno e buscar o seu significado, ok? Vamos lá ver a tarefinha? Procure o significado das expressões e palavras sublinhadas, que a gente acabou de grifar no texto. Por que alguns mosquitos são transmissores de doenças? Tranquilo, criança? Dá para fazer? Na próxima aula a gente vai corrigir. Fique com Deus e até lá! Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.